Sim, queria bastante. Amém. Glória a Deus. Fala para o teu irmão, Jesus não abre mão da sua vida. Tell your neighbor, Jesus does not give up on your life. É lógico que essa palavra eu ouvi, lógico que eu não vou dizer que eu vou pregar igual o Hernandes, né, Look, Sônia? I'm not going to tell you I'm going to preach like Aliás, Hernandez. o mestre Hernandes, You know, né? the teacher Hernandez, Mas which is foi uma palavra que encheu meu a coração, word I heard over the e weekend. eu peguei algumas It anotações, filled my heart, and e I took notes. eu quero realmente louvar a Deus pela vida dos preletores que lá esteve. And I want to praise God for the Pastor life of those Hernandes, who o pastor preached Paulo there. Mazzoni, pastor Jeremias, um carisma Pastor Jeremias, impressionante. Very Né? charismatic. E o pastor Samek esteve compartilhando vários testemunhos do que Many Deus está fazendo Testimonies were shared no Middle-Oeste. about what God is doing in the Middle East. Elias Dantas estava falando Elias Dantas was saying que para cada cristão that for each Christian que o ISIS assassina, that ISIS murders, eles são 100 mil muçulmanos que abandonam o islamismo. there's about 100,000 people who practice Islam that will E let eles, go of logicamente, Islam. That will, num trocadilho, falou, ore para que and he said, o pray. ISIS possa fazer mais coisas. Now he said, pray Porque so mais that muçulmanos, the ISIS fame Eles will grow, têm because sido there's a lot of abandonados o people islamismo e se convertendo ao that have been cristianismo. converting to Testemunhos Christianity from Islam. impressionantes. Aí o pastor Edson virou, quando estava falando com ele no telefone, falou, não, pastor, And falei, Pastor gente, said, nope, Pastor. os cristãos estão salvos. I said, look, the Só Christians vai are acelerar o saved. encontro deles com It's just Jesus. going to make them meet Jesus Todos earlier. vocês vão morrer. You know, everyone here will die one Hoje, day. amanhã, Today, depois da tomorrow, manhã. or after. mas a questão é que você está But salvo. we are saved. Então não se preocupa se cristão está morrendo, não. So don't Eles estão worry, somente acelerando o because encontro they are deles. meeting A Jesus verdadeira earlier. vida é a vida eterna. Because true life is eternal life. Não estou louco, não, gente. É verdade. Eu sei que você não quer morrer agora, I know you don't want to né? die now, mas eu sei que você quer se encontrar com Jesus. but I know everybody wants to meet Jesus Quantos when querem they se do. encontrar com Jesus? How Deixa many eu of you ver. want to meet Você que quer um Jesus that when encontro you com Jesus, die? encontrar com Jesus. If you want to know Né? Jesus when you Hoje. die, today, no. Ele assim está falando assim, deixa eu casar primeiro, pai. Guru was saying, let me get married first, pal. It's so close. A Fernanda virou, falando, pastor, não é agora não. Fernanda said, Pastor, not yet. Eu posso contar o caso da Ingrid, não, né? Pode. Can I tell that thing about Ingrid? Quando o pai da Gisele faleceu, When Giselia's aí father começou um passed diálogo away, lá na casa da minha there was sogra, a né? dialogue in my Ah, mother-in-law's então house. um morrer da família. It's so bad when one person Seria bom que dies. todo mundo morresse It would be junto. good if everybody died together so nobody's missing anybody. Você lembra o que você falou, Ingrid? You remember what you said, Ingrid? Falou, me Ingrid deixa fora disso. I don't want to be, don't put me in that midst right there. Me I have lots deixa of living fora. to do. Leave me out of this. Todo mundo quer encontrar com Jesus, mas Everybody ninguém wants quer to meet morrer. Jesus, but nobody wants to die. O bom disso, querido, que Deus não abre mão da nossa vida. The good thing is that God doesn't let go of our lives. Jesus não desiste Jesus doesn't give up do direito de ter você. of the right of having us. Como diz um amigo meu, ele fala assim, As a friend of mine você, said, esse pensamento é um pensamento calvinista. this is a Calvinist Eu estava train of Eu thought. estava falando com ele, se Armínio, ou Calvino, ou I said Lutero to be a Lutheran or falou ou Calvin. pensou a mesma coisa que eu prego, eles estavam certos. If they said or thought the same thing I preached, they were right. Eu nunca li nada desses I homens. never read anything from these men, Eu creio na palavra de Deus. but I do believe in the Word of God. Agora, quando a gente sabe que, quando eu Now, falo que Deus não abre mão da When sua I say vida, God does not let go of our lives, does not give é up on porque eu our confio lives, 100% it's em Deus. because I trust 100% in God. Eu só não confio em você. I don't trust in us, Eu sei que Deus é soberano because I know that God is sovereign para guardar a nossa salvação. to keep our salvation. Agora, quando eu olho certos textos da palavra de Deus, But when I look at certain texts of the Word of God, eu vejo que a salvação é meio condicional. I see that salvation is conditional. É lógico, se eu catar alguns versículos, rasgar da minha Bíblia, julgar fora, Of course, if I take some verses in the Bible and I just put them on the eu side, vou ficar tranquilo com algumas coisas. I'll be fine with certain things. Mas quando eu olho a parábola da videira, But when I look at the parable of the fig quando tree, Jesus diz que aquele que estando nele, when Jesus says that he who is ou in seja, him, alguém conectado a ele, meaning someone alguém connected to ligado a Jesus, ele, someone connected to Jesus, não der fruto, if they do not bear fruit, fogo. it's only good to cut. Quando Pedro exorta na sua segunda carta, Pedro capítulo 2, When Peter in num chapter dos 2, versos lá,
One of the verses it says, E que ele fala daqueles que já experimentaram das coisas he celestiais. talks about those who have experienced the heavenly Aqueles que things e regrediram. and have gone back. Ele compara que é como o cão que voltou ao seu próprio vômito. He compares people who have known God and have receded and turned their backs on God and go back to sin. Quando eu vejo que a He Bíblia says that diz that's like a que dog returning to his own vomit. aquele que perseverar até o fim. But he who perseveres to the end, Ô, gente, eu tenho que começar a me preocupar I have to begin to worry. se realmente a teologia da salvação, If uma truly vez that salvo, salvo para sempre, theology dá that some certo. people say that once you're saved Não saved questiona forever. a soberania de Deus. Oh, do not question the Deus sovereignty é of God. poderoso para guardar o meu tesouro God is até powerful o to dia keep final. my treasure to the end. Mas o que eu não confio é nisso aqui, But what I don't trust is this, na carne. the flesh. Aí você vai pegar aquele versículo que So you're diz going to que não take é that pela verse carne that que nós says somos that it's salvos, not by mas pela obra da cruz. flesh that we're saved, but the cross. Uma coisa é certa, gente. One thing is certain, brothers, Inferno existe, that hell is é real. real. It's very real, Eu acredito que você não querer ir para lá. and I believe no one wants to go there. Hoje há muita gente duvidando da palavra de Deus. There's a lot of people these days that they doubt the word of God. Há muita gente acreditando que não é bem assim como os pregadores And dizem. there's a lot of people saying that it's not as it's preached. Há muita gente There are many people colocando em believing risco a sua vida. and putting in risk in their lives for Mas not voltando à believing the word of palavra, God. But now let's Foi só return to para the word. entender que eu não sou calvinista. This is just to understand that I'm Eu not sou crente em Jesus Calvinist. I'm just Cristo. a Christian. Diz que Jesus ele não abdica. Ele não abre a mão That do amor Jesus dele does por not você. give up on his love for Me lembro a us. oração de uma pessoa uma vez. I remember the prayer of a person Senhor, que o once. Senhor possa me amar mais. Lord, I pray that you may O amor love de me Deus é more. perfeito. But the love of Não God tem is como perfect. Deus aumentar o amor dele por você. There's no way that he can love you more. Muitas das vezes nas suas emoções você se sente sozinho, você se sente abandonado, Many times in our emotions we feel você left se out, sente no fundo do poço, abandoned at rock bottom. mas o amor dele por você continua o mesmo. But the love Jesus has for us is Não the é same. um problema, não é dele. See, the issue is not him. É as suas emoções It's our emotions que estão abaladas. that are É a sua fé shaken. que está It's estremecida. our faith that is É shaken. simplesmente o seu coração que está ferido. It's our hearts that are wounded. Uma das coisas que eu aprendo pela palavra de Deus, One of the things I learned que from the Word of Jesus ele God, sempre vai ao seu encontro. that Jesus always goes out to meet Ele you, anda no teu encalço, ele anda no teu pé. and he walks towards you. E Pedro, melhor do que ninguém, And Peter, better than nos anyone, revela essa verdade. reveals this truth. O mestre The lá, master, ele levanta alguns pontos sobre a vida do Pedro. Quem era Pedro? he made some points about Peter. Filho de Jonas, Peter was the son of Marcos Jonas. 16, 17. In Mark 16, Casados, 17, he was 1 married. Coríntios 9, 5. Natural de Bethsaida, He was from de onde? Betsaida. He was from Bethsaida. Residia em Cafarnaum, He lived in às margens do Capernaum, mar da Galileia, by the shores pescador. of Galilee. irmão de He was a André. fisherman. Um dos discípulos que Jesus mais tinha intimidade, One of the disciples that Jesus had very strong fellowship with. assumiu a liderança do grupo apostólico antes e depois do Pentecostes. And he took leadership before and after the Pentecost. Recebeu poder para fazer grandes milagres. Received power to do great miracles. Gente, ele tratou até da sogra dele. He even took care of his mother-in-law. The man was Por blessed. que vocês estão rindo? Why are you laughing? Primeiro apóstolo a pregar aos gentios. First apostle to preach to the Gentiles. Porém, Pedro era também um homem de profundas... seria ambiguidade, qual que é a palavra que a gente pode colocar? Contradições. But he was also a man of many contradictions. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5, Nós vemos a incredulidade e o quebrantamento dele. we see him breaking down. We see unbelief, A consciência do pecado conscious of e da sin, indignidade. of unworthiness. Ali Jesus o chama. And Jesus calls him out. Pedro, ele era pescador, ele tinha uma empresa. Peter, he was a Ele businessman. He was a junto fisherman com a sua família. together with his family. E ali a gente vê o milagre, né, da grande pesca, né? And we see that miracle of that great fishing that Jesus Jesus sobe ao did. seu barco e fala, afasta um pouco para Je- pregar a multidão. Jesus goes into the boat and he preaches E unto depois the Jesus vai, lança a multitude sua rede lá. from the shore, and he tells them Senhor, later, throw out Nós your, lançamos a rede a noite cast out your inteira. net. And he said, I've done this all night. I didn't Quando catch Hernandes anything. falava sobre isso, o meu coração vinha assim, quantas vezes, And querido, as he was speaking about this, the pastor, nós my estamos heart querendo que as burned. coisas funcionem com a nossa experiência, You know, a lot of times we do things Com o based nosso on our conhecimento, experience, on our com a knowledge, nossa capacidade. on our ability. Aqueles homens eram experientes em pesca. Those men, they were experienced fishermen. Mas Jesus estava falando com eles, eles pescaram a noite inteira. And they fished all night A trying to catch. experiência deles dizia, Their não experience tem told them, jeito. look, this is not the way to go. Mas a palavra dele dizia, tem jeito. But Jesus said, do this. His Talvez word você said olhe there's para a a sua way. experiência Maybe hoje, sometimes we look at our as own portas se experiences fecharam, o emprego está uma messa, está and our tudo business is a confuso. mess and things are confused.
Mas Jesus tem a última palavra. But Jesus has the last word. Ele é o teu Senhor. Beyond our own É experiences, Ele He is que the cuida de Lord. você. He takes Ele care of te you. ama. And He's the one that loves you. Jesus fala, lance a And rede. Jesus says, cast out your net. E eles pegam, precisam pedir ajuda a outro barco, And they need to get help from another porque boat. ia afundar aquele Because barco the net deles. was had so much fish that it would sink their own Aí boat. Jesus vira para ele e chama, So much segue-me. fish they caught, and He said, follow me. Você imagina agora, Can you imagine? chegou o teu momento. Your moment. You made the catch of a lifetime. Você foi promovido. You just got Você promoted vai in their ganhar own sense. dinheiro You're agora. going to make a lot of money from that, Você from agora that vai catch. viver um bom tempo. You're going to live a good time now. Estava ali a solução da vida There was a deles. solution. Never had he caught that many fish. Nossa, é tanto peixe que eu não vou precisar fazer mais nada. It's so much fish that we'll be set for a while. Não vou precisar limpar mais nenhuma casa. I won't need to clean no Vou estar numa houses. boa. I'll Vou be desfrutar fine. disso. Aí Jesus vira e fala And assim, Jesus says, larga tudo isso aí now leave it all e behind segue. and follow me. Ah, Jesus tem a última palavra. See, querido. Jesus has the last word. Mateus 16, Matthew 16, ele tem a revelação. he has a revelation. Jesus perguntando lá, o que diz os homens que sou? Jesus asked the disciples, Ah, o who do senhor é men say I Messias, o am? senhor é um profeta, sou esse, Oh, sou you're a aquilo. prophet, you're this, you're that. Mas vós, But you, o que dizeis que eu sou? who do you think I am? Será que você tem uma visão correta de quem é Jesus? Now, do we have the Ah, correct pastor, vision Jesus é aquele que of who Jesus is? supre as minhas necessidades. Oh, Pastor, Jesus is the one that nourishes my needs. Jesus é aquele que me livrou do inferno. Jesus saved me from hell. Tem gente que está na igreja só para não ir para o inferno, There né? are people that are in church just so they don't go to hell. Aí Jesus fala, mas vós, o que dizeis? And Jesus says, but what do you Pedro say? tem uma profunda revelação. And Peter has a Tanto revelation. que Jesus vira para ele e fala assim, não foi carne nem sangue, não é sua dedução, não é sua capacidade. Such a revelation that Chegou a essa Jesus says, conclusão. you know, it wasn't by your own Você só mind poderia dizer isso se do alto lhe fosse revelado. that you understood that. You only understand that because it was given to you from Ele above. fala, tu és o Messias. He says, you are the Filho do Messiah, Deus the vivo. Son of God. Agora mesmo Jesus fala qual era então o papel do Messias, And then Jesus que era dar a explains vida por ele. that the Messiah came to give his life for them. E agora mesmo Pedro se levanta e fala assim, não vai te acontecer isso não. And Peter says, that's not going to happen. Afinal de contas, ele tinha tido uma grande revelação. After all, he had just Ou had a seja, ele revelation, sabia das a coisas. great revelation. Né? He was feeling confident. He knew Às vezes a things. gente enfrenta isso, às vezes na Sometimes congregação. We faced that in the congregation. Irmão, a gente vai fazer isso. Brother, we're Pastor, going to do this and that. Eu já Pastor, tenho muita experiência let me com tell you isso. something. I've had a lot of Não experience with tome esse this. caminho, Do not go this que route não vai ser um caminho bom. because I know I have experience and it Pastor won't be a Paulo good thing. estava falando sobre a experiência dele Pastor Paulo was talking about his quando experience começou a igreja lá em Belo when he Horizonte. began his church in Belo Horizonte. Ele reunia cerca de 800 pessoas no lugar que cabia 500. And he would get 800 people together in a Falou place que that ele fit ficou 500. mestre em criar espaço. He said that they became masters of creating space where there was none. E ali eles oraram, pediram e quiseram investir And no they novo wanted to local. invest in a new place. E eles não queriam, a proposta é que eles não teriam dívida que passasse de um mês para o outro. And they didn't want to have debt that Construiu, would go pagou, from month pagou, to month. construiu. Like build it, E assim pay ia. it off before that month is over. Um dia ele estava numa reunião com os líderes One day he was in a meeting with the leaders e uma irmã and a chegou sister e falou que tinha uma palavra para came compartilhar. and said, I have a word to Já de ser uma share. reunião fechada, ela insistiu, ele It was a concedeu o closed que ela falava. meeting, but he gave in and he E ela let her. chegou e falou, olha pastor, And she said, look, Pastor, essa obra que vocês vão fazer é uma This- ostentação. this work you're doing is a temptation. É a vontade do homem. Okay? I don't know what that is. É o orgulho. It's pride. É, I don't know what ostentation ficou is. bom. E ali então vocês não vão conseguir fazer isso porque é obra de homem. And you're not going to be able to do this because it's the work of men. Aí enquanto estava discutindo lá, disse que ele dobrou o joelho And then he dele, bowed his, começou a his orar, knee, he began to pray 20 minutos, né? about 20 Orou. minutes, E ali então veio aquela voz no coração and dele. a voice came to his heart. É uma falsa profecia. It's a false prophecy. Não é a minha voz. It's not my voice. E ele se levantou então e falou, obrigado, irmã. So he got up and Ela era said, muito Sister, respeitada na thank igreja. you. She was very respected in Mas the você pode church. sair da reunião? Ah, não, pastor, eu quero saber o que vai No, decidir. Pastor, I want to know Vocês what têm you're que going to parar isso decide. agora. We need to stop this now. Falou, irmã, pode sair. He eu said, that's vou agora." okay, sister. You can Bem, leave já que now. você quer ficar aqui, Okay, if you want to irmão, stay, okay, brothers. Deus me falou que God isso é uma told me falsa that this is a profecia, false que a prophecy, irmã está enganada. and the sister is wrong. Ela falou, irmã, e tem outra. He said Eu another thing. confio nos homens que I estão trust aqui. in the men that are here. E se alguém lá fora souber disso, If someone Foi a irmã outside que falou. knows this, it's going to be you that told them. ok, saiu, So she left. oraram, deram continuidade. They prayed Quando and they foi no kept going próximo with the mês, project. O tesoureiro veio e falou, The pastor, next month came,
And the treasurer said, Reduziu o Pastor, dinheiro da igreja, 30% a menos. the church, the money that was coming into the church No has segundo gone down mês- 30%. Segundo mês, menos ainda. In the second month, it was even less. E aí falou, a gente vai ter que parar a And obra. he said, we're going to have to stop to do the work. Falou, meu Deus, a irmã estava And he said to himself, oh my God, she was right. Oh, meu Deus, e agora? What did I do? Tá bom, domingo eu vou pedir perdão com a irmã. Okay, Sunday I'm going to ask her for forgiveness. E eu vou me resignar do meu And I'm cargo. going to resign. Eu vou sair. And I'm going to Eu leave. não vou ter condições de estar à frente I can't disso. be in front of all this. I can't be leading this. E no domingo pela manhã, And Sunday morning came along. a esposa dele vem com o telefone, ó, telefone para você. No sábado. Oh, it was Saturday. Veio, His telefone para você. wife brought a phone to him. Ele falou, não quero He said, atender. I don't want to pick up. Uma pessoa já estava na linha. But the person was already on the Falou, line. "Pastor," era um jovem He was a young da man. igreja. Aí falou assim, pastor, He said, Pastor, eu queria que você orasse que eu estou prestes a I fechar um want you to negócio. pray because I'm about to close Eu a queria great sua deal oração. in my E business. se eu fechar esse negócio, And I would like you to pray because Eu if quero I dar o dízimo close pra this igreja. deal, I'm going to give the tithes to the Assim, no church. coração dele falou assim, o que eu vou fazer com R$500? And his heart probably said, what am I going to do with Dízimo. $500? You know? Aí ele pensou assim, né? That's why $500. Aí ele orou para ele, Senhor abençoa, abre as And portas. he said, decidi Lord, pra lá. bless it in the name of Jesus. No domingo, a irmã não foi na igreja. On Ele tinha Sunday, decidido The pedir following perdão that com ela. Saturday, the sister that he had to ask forgiveness for, that gave the prostitute, didn't come to the church. Quando é na próxima semana, And a week goes Dias by, depois. next week, esse jovem liga para ele. this young man that had called him about the deal Ô, calls pastor, him. Says, obrigado pela sua Pastor, oração, eu fechei thank o you for your negócio. prayer, but I was able to close the deal. We made E it. eu queria saber como é que eu faço para And I levar o wanted to let you dízimo. know how, I wanted to ask you, how do I give you the tithe? Falei, como é que faz para levar o He dízimo? said, how do I give the tithe? Leva lá e He said, coloca no take it to the church gasofilaço. and just put on the little thing we Falei, pass around. pastor, o senhor não está He said, entendendo, Pastor, não you don't vai caber. understand. It's not going to fit. Eu já falei com os meus I already advogados. spoke to my lawyers. Ele falou, peraí, He said, what? advogado? Lawyers? Pô, por que ele não me falou isso antes? Que Why já didn't tinha you até tell me that advogado. before, that he had lawyers involved in this? O rapaz falou, fechei He um said, negócio de the 15 deal milhões. It's a $15 million deal that I closed. E eu tenho 1,5 milhão And I have $1.5 million para dar de dízimo. to na give as a igreja. tithe to the church. Aí ele se encorajou com tudo. Aí no domingo ele chega na And then on igreja, né? Sunday he comes to church, Aí de quem estava a and who's profetisa right vindo ao in front encontro of him? dele. That woman who had prophesied? Aí a profetisa virou e falou, pastor, quero te dizer uma coisa. And she turned to the Olha, pastor and eu said, me look, enganei com relação àquela palavra. I was wrong about that Eu sei word. que você se enganou. And he said, I know you did. Foi mais ou menos assim. Something gente. like that. Gente, quantas vezes Brothers, how many Deus times nos usa God uses us e a gente acha que Deus está constantemente nos usando? Desculpe. Pegou? Não. Deus nos usa God uses us, e nós julgamos que nós vamos estar sempre com a razão and we think that we're em always ser going to have usado por Deus. the reason of being used by God. Nós falhamos. We fail. Pedro tinha acabado de ter uma revelação sobrenatural You see, okay, so Peter had just had a revelation, supernatural e ele revelation. se achou. And he was feeling used, you know. Eu He sou o thought cara. he was the man. Talvez ele ia até cantar. Esse cara sou eu. Maybe he would sing, I'm that man, you know. It's a Você song in gostou, Brazil. né? Mas Jesus fala assim: arreda-te, Satanás. But Jesus turns to him right after that and says, Get behind me, Atrás de Satan. mim. Jesus não estava falando que Pedro estava endemoniado, See, não. Jesus wasn't saying Peter was Ele estava falando que demon-possessed. aquela revelação, aquela palavra que estava tendo, não vinha de Deus. He was saying that revelation, that thing that he was saying, they didn't come from God. Então, ele é usado por uma revelação, All of a sudden, he's used by God for a logo em revelation. seguida ele se that is deixa ser usado correct, por Satanás. And right after that, seconds after, there was Terceira a false coisa, revelation tem that de comes to ver him. essa instabilidade de Pedro, And when Mateus we see, 17. another time that we see this instability of Peter, Ele fala sem pensar. he speaks without thinking. Ele não dá a Jesus a merecida glória. He doesn't give Jesus the proper glory. Ele vê a glória do Senhor, mas não exalta a glória do Senhor. He sees the glory of the Lord, but he doesn't exalt the glory of the Lord. Mateus 26 In fala da Matthew sua coragem e 26 speaks covardia, of his courage and fala da his sua cowardice, negação, talks about his denial, fala das lágrimas de arrependimento. talks about his repentance after he denied Jesus. João 21 fala da sua fuga John 21 talks about when he ran e da away sua declaração de amor. and his declaration Agora, of quais são love as for Jesus, causas for da God. queda de Pedro? Now, the reasons for Que the, nós for the precisamos falls, refletir nisso, for the querido. falls, the things that caused Peter to fall, A exagerada confiança em si mesmo. it was the exaggerated trust in himself. Isso é um perigo. This is dangerous. Quando nós confiamos
demais em when nós we have mesmos. an exaggerated self-confidence. Mateus capítulo 26, 35. In Matthew 36, Pedro verse vira 5, para ele e disse: Peter turns to him and ainda que me says, seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. even if I die with you, I shall not deny your name. Marcos 14, 31. Mark 14:31, Diz que ele insistia assim com mais veemência, it says that he insisted, mais força. even more Ainda que me so, seja necessário morrer contigo, even if it's necessary for me to de die for modo you, nenhum te negarei. I will not deny you. Lucas 22, 23. Luke 22:23. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lord, I am ready to go with you, whether to prison or death. Pedro se achava forte. You see, Peter trusted in himself. Ele achava que ele era uma rocha. He thought that he was a strong rock, unmovable. Não vou entrar no mérito da palavra do grego lá, de You know, I'm Petros not e going to go into Petra, the Greek word of what this is mas and that. Pedro era pó. But Peter was dust. Ele não somente negou Jesus, Not only did he deny ele Jesus, negou o seu nome, he denied his ele name. negou o seu apostolado, He denied his discipleship. negou as suas confianças, He suas denied convicções, his convictions and the things that he really trusted in porque ele confiou exageradamente em si because mesmo, he had an exaggerated self-trust ao invés de ser humilde. instead of being humble. Querido, não existe ministério mais árduo que o ministério de aconselhamento. Brothers, there is no harder role than the role of advice giving, of counseling. Alguns dias eu escrevi na internet A few days ago, I wrote que eu tenho online conhecido muitos pastores, that I have met many pastors, mas eu tenho conhecido poucas ovelhas que but se deixam few ser conduzidas. sheep that will allow themselves to be guided. Principalmente quando a gente fala, você está errado. Especially when we say, you're Ah, wrong. começou a Terceira Guerra Mundial. Oh, Third World War starts right there. When you tell somebody they're wrong. Gente, como é difícil hoje você ajudar pessoas. And how difficult it has become to help people. A pessoa que ajuda, mas ajuda que ela quer, que The ela acha person wants necessária. help, but they want help on their terms in the way that they think they should be helped. Ela já chega pedindo ajuda, pastor, eu quero Chega, ajuda, mas eu "Look, sei o que pastor, eu vou fazer. I want help, but I know what I'm going to do, what I have to do. Quantas vezes Many times, a nossa confiança em si mesmo está exagerada? our self-trust is exaggerated. Eu gostei muito do exemplo, o dia que a Marina estava ministrando I like aqui one day that Marina's ministering up sobre a here, lição. and she E eu was já talking repeti about o the que você falou lesson. inúmeras vezes, And I've Marina. repeated that many times, Marina. Quando ela deu exemplo, And she gave an example, e ela falava aqui, and she said that quantas vezes nós estamos falando para Deus? many times we're telling God, Deus, God, por que isso não aconteceu comigo? why didn't this happen with me? Eu sou tão boa, I'm so good. eu sou tão perfeita. I'm so perfect in my Eu vou à ways. igreja, eu dou I go to dízimo. church, I give Eu, tithes, I eu. do this, and I make it happen. Muitas vezes nós estamos nos centralizando. Many times we are centering ourselves. Já pensou você ser como José? Imagine if you were like De Joseph. filho predileto e parar no fundo de um poço. Joseph was his Depois father's numa prisão. preferred son, and then he went Você to só a deve ditch, lembrar and then he became a slave in a E prison. lá na prisão, Just remember ele conheceu o copeiro do that it rei. was in prison that he met the cupbearer, Tornou o segundo homem do Egito. and through that connection became the second power in Egypt. Algumas vezes Pedro se considerou melhor do que os outros. You see, many times Peter saw himself better than others. Marcos capítulo 14, 29, In Mark 14:29, disse-lhe Pedro, Peter says, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar. even if all of them get scandalized, seja, I will not. Eu não sou igual a esses que estão te seguindo. Meaning, I'm not like them. Pastor, eu estou tanto tempo contigo aqui. Pastor, I've been with you for so long. Até mesmo quando a gente anda muito tempo junto com uma pessoa, a gente erra. Even when we walk with someone for a long time, we Mateus still 20. make mistakes. Mateus 26, 33. Matthew 26:33. Ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Though it becomes a stumbling block for some, it will never be for me. Em outras palavras, Jesus estava lhe dizendo, Pedro estava lhe dizendo, In né? other words, Peter was saying, Olha, Jesus, Jesus, os seus discípulos não são tão confiáveis, não. your disciples are not as trustworthy as I Mas eu am, sou firme, but I'm here. eu sou batuta, I'm the man. eu sou o cara. I'm good. Ou seja, como diz lá no Rio, a corda não rói do meu lado, não. I don't even understand what that means in Portuguese. Eu não vou te decepcionar. I will not disappoint you. Eu aguento a parada. Pastor, estou aqui, ó. Pastor. Dave é. I'm here for whatever you need, no matter what. Ninguém me remove do teu lado. Nobody can shake me or can take me away from beside you. Se você é casado, é meio difícil você falar isso. When you're married, it's hard for you to hear people say that. Gente. Jesus. Quantas vezes o esposo ou a esposa está nos tirando?
Many times the husband and the do nosso wife ministério, do nosso are chamado. pulling us away from the ministry that God has given us. Como que é terrível isso. And how terrible it is to see that. Isso é uma benção, amor. But my love, you're a blessing to my life. You pull me towards my ministry. Eu não sou homem de fraquejar, pastor. I'm not a man to fail. Matei o galo na primeira noite. I'm not the kind of man that fails. I got things done. I made things understood that I was the man in the first night. That's what he meant by that. Todos conhecem a história, né? All right, this is a joke that they tell. Então, pastor Edson não matou o galo na primeira noite. All right, Vou ter que contar a história. go ahead. Okay, O que acontece que, so this is the joke. rapaz, não é joke não. This is É the um true ensinamento fact. para os homens. This is the history. Lição para os homens. It's a lesson to the Então, man. aprenda essa. So let's listen to this. Você está no sal, Esther. Check it out. All the men like this story. O camarada pegou e casou, né? You know, a couple had just gotten married, A menina criada na igreja, ele também. and they were both raised in church. Nunca tinham dormido junto, não é a moda And americana. they followed the right path. E They ali, didn't sleep então, together before marriage, you know. So pegaram they got e- married No meio da noite. in the middle of the night. E o galo canta. There was a rooster in the middle of the night that sang, O galo canta. and the rooster sang, Ele olha para ela assim, and he looks at her, uma and he vez. said, "First time," Deitou. and he goes back to bed. I got this. Aí ela olhou assim. And then he looked. Que She é looked at isso? him and said, "What?" Passou 1h30, 2 So another horas. hour and a half goes by, 2 hours. O galo canta de novo. The same rooster sings again. Ele levanta o olho He mais esbugalhado Gets ainda, up, mas looks very angry, looks at her. 2 The vezes. second time. Ela já foi para a beirada da And she cama. gets to all the others, Ela, the edge aquela of the super bed. king igual a mim, You né? know, that super Fica um no king norte, bed. outro no sul, né? One was in the north and another was in the south, so far away from each other. Ela She's já like, ficou meio she was apavorada, like, né? what is going on here? Quando foi lá para as 4h30, And 5 horas about da 4 manhã, a.m., 5 a.m., o galo canta a the terceira rooster vez. sang the third time. Botou o pijama dele, botou o He chinelo, gets up, saiu. puts on his clothes, Mas goes mesmo você só outside, escuta aquele negócio. and you hear that the rooster going crazy, and you hear that scuffle, Aí ele traz a cabeça and he do comes galo back with the Joga no rooster, 3 vezes. throws it in front of her, and says, "Third time." Tudo bem, ela de manhã ela acordou, ficou assim na outra In the ponta da morning, she mesa, né? was like, you know, Falou, amor, tudo bem? Dormiu he bem? said, "Honey, did you sleep well?" He said, Aham. "Mm-hmm." Ela falou, amor, pega o café aí pra mim. Then, honey, can you get the coffee for Ela me? falou, ah, pega lá você. He said, you get it." Uma vez! And he said, "First time." So that's what they mean when they say, "Did you kill the rooster in the first night?" Olha pra cara do seu esposo. So look at your husband's face. Não diga nada. Don't say anything. Eu não sei quem matou o galo, se foi eu ou se foi ela. I don't know who killed the rooster, if it was me or her. Voltando agora para a All palavra. right, let's go back to the word. A Bíblia diz The Bible says que a soberba, that pride ela precede a ruína. precedes fall. The Terceira fall. coisa que nós vemos na vida de Pedro The third thing that we see in the life of Peter, é que ele foi incapaz de vigiar that he was incapable numa das horas mais crucial da vida de Jesus. in one of the most crucial times of Jesus' life. Mateus capítulo 26, do verso 40 a Matthew 41. 26, verse 40, Diz 41. que ele voltando para os discípulos, Says that he turned to the disciples achou-os dormindo. and he found them E disse a sleeping. Pedro, And he said to Peter, he said to Peter, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo. couldn't you stay with me for 1 hour? Vigiai e orai, Watch para and que não pray entreis em tentação. so that you shall not fall into O temptation. espírito, na verdade, está pronto, The spirit is mas a ready, carne é but the fraca. flesh is weak. Quando nós deixamos de vigiar e orar, querido, When we don't watch and pray, brothers, nós caímos em cilada. we do fall into traps. Se nossas decisões If our decisions fossem precedidas por vigiar e orar, were preceded by prayer and being algumas aware, coisas nós não fraquejaríamos. we would not fail at certain things. Quando a igreja deixa de orar, When the church does not pray, ela se torna fraca, it becomes weak, ela se torna it vulnerável. becomes vulnerable. Você pode ver que os momentos de crise da sua vida foram momentos que você, Look. às vezes, abandonou a oração. You can see that the moments of crisis in your life were moments that you had given up on prayer. Alguém escreveu que
quando o homem trabalha, I saw someone write that when men work, o homem trabalha. they work. Mas quando o homem ora, But when they pray, Deus trabalha. God works. Aquela era a maior batalha do universo. You see that right there, at that moment, Aquele momento ali que Jesus se the transfigurou, greatest battle e aquele momento de in the oração dele, universe, while they were supposed to be praying estava that sendo Jesus, colocado o destino da humanidade, was about to o die, meu destino, o seu our destino. destiny, your destiny, was latched on to that happening. E Pedro estava dormindo. And Peter was found sleeping. Foi a única vez And it was the only time que Jesus pediu solidariedade. that Jesus asked for E os discípulos fracassaram. solidarity. Depois nós encontramos, quarto ponto, And we Pedro find perdendo o 4 controle points. emocional. Peter losing his emotional João control. capítulo 18, Self-control. 10. Então Simão puxou da espada que trazia So e feriu Simon took of the servo sword, do sumo sacerdote, cortando-lhe And he a orelha direita. the right ear O of the nome man who desse came to servo era take Malco. Jesus. Pedro perdeu o controle Peter emocional, lost control there, o equilíbrio. the balance. Ele não discerniu He didn't a discern natureza da batalha que estava sendo travada. the true nature of the battle that was about to take place. Ele não teve domínio próprio. He didn't have self-control. Domínio próprio é um dos Self frutos do Espírito. Control is one of the fruits of the Spirit. O que é um fruto? And what is a fruit? Ela é segundo a árvore. It is according to the tree. Vou dar uma lição agora para vocês, Let's né? go through this lesson. Não sei se você sabe que banana vem da bananeira. I don't know if you know that a banana comes from a banana tree. Laranja vem da laranjeira. An orange comes from an orange tree. Quantos sabem disso? How many of you know that? Se o fruto que nós produzimos, a nossa vida é ligada ao Espírito de Deus, And since our lives are connected to the Spirit, to nós God, vamos produzir frutos do we Espírito. should produce fruits of the Spirit. E produzir frutos do Espírito And to produce fruits of the Spirit é você manter equilíbrio, is self-control, discernimento discernment, e saber que as tuas palavras, and knowing that your words ela pode construir ou destruir. can build or destroy or Jesus já tear falou, down. o poder da vida e da morte Jesus está said that na the power of life and death is in língua. the tongue. No que depender de você, querido, As long as it depends on you, produz frutos do Espírito. seek to produce fruits of the Spirit. Jesus mostra a Pedro que o seu caminho era a cruz. Jesus shows Peter that his João path capítulo was the 18, cross. verso 11. In John Nada de 18, verse humanismo. 11, no humanism. Muitas das vezes nós damos lugar à ira. Many times we give in to rage. Agredimos as pessoas com palavras, And com we hurt gestos, people with atitudes. words, actions, gestures, Fracassamos no nosso testemunho. and we fail at being a witness of God. É uma série de consequências na vida de Pedro There's a series of consequences in Peter's life que o leva a esse quinto ponto. that takes him to this fifth point. Diz que ele seguia Jesus de Said that longe. he followed Jesus from afar. Jesus preso, sendo chicoteado, Jesus is cuspido. being beaten, was being spat on, E aquele que disse que estaria ao lado dele, and the one who had não told him, I won't abandonaria. abandon you. Olha, conta comigo. Eu sou o cara. I am the Eu man. I'm vou going te to stick by proteger. you. I'm loyal to you. I'll protect you. Mas Mateus 26, 58 diz And in que Matthew Pedro 26, o 26 seguia de says that longe. Peter followed him from afar. No ministério pastoral a gente vê isso constantemente dentro da igreja. When you're a pastor, you see this constantly within the church. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela está indignada, quando ela The first thing a person does when they messed up, when está they're nisso angry, tudo when que they're Pedro está upset, when they falando, going through everything that we're talking about Peter, ela começa a se envolver de longe. they start becoming involved from far away. Pedro ele vai fraquejando, Peter, he weakens, perdendo os seus absolutos. Pedro vai se tornando losing his vulnerável absolutes, becoming more and more e vai se vulnerable. acovardando. He becomes cowardly. O mesmo Pedro autoconfiante já The não same cumpre as suas confident, palavras. chest-pumping Peter Ele foge na hora que Jesus é runs preso. away. Ele não desiste de Jesus, Now, he doesn't give up on Jesus, mas o segue de longe. but he follows him from afar. Se acovarda, se enche de medo. He fills himself with fear. Era muito interessante. It's interesting. No Brasil acontecia com mais frequência. Aqui, In aqui foram Brazil, poucas vezes. this happened quite often, but over here, it's rare. Ah, como que era legal quando manifestava um demônio na igreja. You see, when a demon would manifest in our church, Tinha uns que ficavam lá do nosso lado. there are some that would stay right beside us, like Vou they were tirar uma ready. casquinha aí. You know, I want to learn how to do this. You know, Tinha and aqueles it que would happen. vazava fora. And there were many that ran away. Ah, 'Cause querido. it's a scary thing to see. Nada como um demônio para provar os crentes. And I'll tell you that when someone gets a demon manifested in the church, that's how you prove who's a Christian or not.
Quantos querem ter um encontro com alguém possesso? And how many of you think you Você tem can que exercer pass sua that fé. test? Muitos hoje ainda seguem a Jesus, querido, You know, many today follow mas de Jesus, longe. but from afar. Não querem perder Jesus de vista, vêm They à don't want to igreja, leem lose a Jesus Bíblia, from their vision, mas não assumem um compromisso com but Jesus. they don't go into the commitment of what it is to be with Jesus. Não querem o risco do discipulado, das See, they don't want to run classes. the risk of discipleship. Pastor está falando para mim. Pastor's telling this because of me. Lógico, eu sou Yeah. pastor. Yeah, I'm a pastor. Outros não chegam a perder suas convicções, Some don't lose convictions, mas correm o risco de abandonar a igreja. but they do run the risk of abandoning the church. E ficam tão perto do Egito, And they come so close to Egypt ficam pendurados na janela, that they are at the window que correm o risco. and they run a risk. Um outro ponto que eu acho grave aqui de Pedro, A point that I find over here from Peter, diz que ele sentou-se na roda dos it escarnecedores. says that he sat at the circle of the scorners. Eu posso parar agora, eu posso continuar domingo que vem. I can stop now and keep going next Sunday. Quantos me dão? 5 minutos. How many of you can give him 5 minutes? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ganhei meia hora. So I got another half hour. Vocês já me conhecem, né? Diz que Lucas 22, versos 54, 55. So Luke 22, verse 54, Diz que então, 55 prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. says that Pedro seguia de longe, Peter followed from afar. e quando acenderam o fogo no meio do pátio, And when they lit up the fire in the middle juntos of se the court, assentaram. they sat together. Pedro tomou lugar entre eles. And Peter sat amongst them. Pedro ele dá mais um passo na direção da sua queda. Peter goes into another step towards his fall. Ele vai se sentar na roda dos inimigos de He Jesus. sits with the enemies of Jesus. Ele vai procurar aqueles que tinham o mesmo problema que ele, estava zombando de Jesus. And he seeks those who have the Eu same me issue lembro as he quando eu was ministrei having. algum tempo atrás sobre a parábola do filho I pródigo. remember when I ministered not too long ago about the prodigal son. Creio que você conhece a I parábola. believe you know this parable. O filho que ficou em casa. The son that stayed home. Quando ele volta e olha a festa na casa When do he goes pai, back and he sees the celebration that was in the father's house, ele pega e fala, que festa é he essa? says, "What celebration is this?" E ele chama um dos funcionários do pai. And he calls one of his father's workers. E pergunta, o que está acontecendo? He says, "What's happening?" Ele fala, aquele teu irmão que gastou indevidamente a fortuna do seu pai. He said, "Oh, that Não, brother ele gastou a herança dele, nada do pai. that spent his father's money. No, he spent Ele his voltou e inheritance. teu pai está fazendo uma festa. He came back and your father is giving him a Disse celebration." que ele ficou indignado. He was furious. Normalmente, quando nós estamos no caminho de Pedro, Normally, when we are following in Peter's nós path, vamos consultar quem não tem toda a informação. we go to consult those who don't have the whole information. Nós vamos consultar quem tem as mesmas dificuldades We que nós. often we seek out people who are going through the same things or think like Isso we é uma do. armadilha. And this can be a E trap. muitos estão caindo hoje porque And many people se they unem a stumble conselhos and errados, they a companhias fall erradas. because they seek out the wrong company. Muitas pessoas estão deixando a igreja e indo para o mundo. Many people are seeking out advice from the world instead of the church, E se associam com pessoas que não querem saber nada de Jesus. and is associating themselves with people that don't care about Jesus, don't want to know anything 7 about pontos de Jesus. Pedro, querido. This is the seventh Diz point que of Peter. ele negou Jesus 3 Said that he vezes. denied Jesus 3 times. Mateus 26, 70, 72, 74. Diz que ele negou It says that he denied com juramento. and he swore. Diz que ele negou a terceira vez, praguejando e jurando. And he's in the second time he did it Não again. conheço I esse do homem. not know this man. Ou seja, ele Meaning- errou e continuou errando e He denied him. sentenciou He o did seu something erro. wrong, and he kept on doing on his. He solidified his error. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra. querido. Nobody just denies Jesus from one point to Há um another. histórico, There's a history. há um abismo. There is a E a there's Bíblia a diz pit, que um abismo chama outro abismo. and the Bible says that one pit calls out to another. It gets deeper and deeper. Quando não temos coisas resolvidas dentro de You nós, see, when we don't have things solved or resolved within us, um abismo vai abrindo outro abismo. a pit opens another pit that opens another pit. Pedro não se lembrou das palavras de Jesus. Peter did not remember Ele Jesus' fez words. pouco caso das palavras de Jesus. He paid little attention to Jesus' words, Pedro caiu, fraquejou, and he negou, failed, negou seu and nome, he denied him, sua fé, his faith, seu apostolado, his suas discipleship, convicções, his convictions, as promessas de Jesus. the promises of Jesus. Mas eu comecei falando que Jesus não te abandona. But I began saying that Jesus does not let go of you. Jesus está no seu encalço. Jesus
is on your Jesus é um cause. Jesus que vai te dar oportunidades Jesus gives you an constantes. opportunity, constant opportunity. Legal uma coisa que Jeremias falou? It's cool one thing that Jeremiah Ele said. está falando muitas vezes quando alguém faz alguma coisa pra So gente, many né? times when someone does Ele something vira e for fala us, assim, Deus te abençoe. we say, God bless you. E a interpretação da pessoa, o meu Deus da macumba, o meu Deus do judaísmo, o meu And the Deus Alá. entendeu? interpretation, if the person says, oh, Não depending faz on their isso não. God, don't say that. Fala para a pessoa, Jesus Say, te abençoe. Jesus bless Porque you. você vai estar definindo quem é Because o you've teu been Deus. defining who your God is. Primeira coisa que Pedro encontra na sua restauração, First thing that Peter finds in his diz que ele restoration, encontra o olhar compassivo de Jesus. he finds the compassionate look of Jesus. Lucas 22, de 60 a Luke 62. 22 says, Mas diz que Pedro insistia. Peter insisted, Homem, não compreendo o que dizes. man, I do not know what you say. E logo ele estando ainda a falar, cantou o galo. And as he was singing, the rooster sang. E diz o texto que ele voltando-se, And as he came to himself, virando o Senhor, olhou para Pedro. O Senhor olhou para ele, encontrou and os he- olhos de and he Pedro. found E the Pedro eyes of lembrou-se da Jesus. palavra do Senhor, And he como lhe havia remembered the dito. word of the Lord. Hoje, antes que o galo cante três Today, vezes, before the rooster sings me 3 negarás. times, you will deny me. diz o próximo verso, Next 62, verse says, diz que saindo dali, and as he left, ele chorou he cried amargamente. bitterly. O olhar de Jesus, The querido, look of Jesus não é um olhar que nos condena. is not a look that condemns us. O olhar dele é um olhar de ternura. It's a look of love É um olhar que penetra a nossa alma. that can penetrate our E soul. penetrou o coração de Pedro para And it trazer ao penetrated the heart of arrependimento. Peter to bring understanding to him. É tão verdadeira a atitude de Jesus. Jesus' action here is Diz so que ele truthful. não esmaga a cana quebrada, It says that he does not. nem apaga o pavio que fumega. He does not turn off the light that is lit, that is burning. Eu creio que Jesus está olhando para cada um de nós. You know, I believe that Jesus looks at each one of us, Jesus está olhando, nos dando oportunidade. giving us an Nos dando opportunity, chance. giving us a chance. Jesus nos olha com carinho, com Jesus looks at amor. us with love and care, O olhar dele é para nos trazer o and his arrependimento, a look mudança is to de bring vida. change. Jesus não olha para você hoje He doesn't look at you por causa dos seus erros, because of your wrongdoings, mas porque ele quer que você próximo dele. but because he wants you closer to him. Mas como que é difícil a gente But aceitar how esse difficult perdão? is it for us to Como é accept difícil this a gente forgiveness? aceitar esse For us to olhar accept dele. this look. Nós ficamos, às vezes, moendo as coisas dentro de Sometimes nós. we begin to rethink and think things inside of us. Jesus está olhando as suas palavras, And Jesus is looking sua at his vida, words, your seu words, your testemunho, life, your testimony, os lugares onde você está the indo, places where you are o que going, você está fazendo. what you're doing. Mas hoje mesmo, esse Jesus But today, this Jesus que olha a tua vida, that looks at your life, ele pode, com o olhar dele, restaurar he toda a can, sua with his vida. look, restore your life. Diz que aquilo gerou lágrimas, And that generated arrependimento. tears of repentance. Marcos 14:72 diz que Pedro se Mark lembrou das 14 palavras que says lhe that disseram. Peter remembered the words that he E said diz to que ele him. caindo em And si, as he realized it, ele desatou a chorar. he began to cry. Mateus coloca que ele saindo dali, Matthew ele says chorou amargamente. that as he left there, he cried bitterly. Pedro considerou Peter profundamente Considered que ele deeply, tinha errado ao negar o seu Senhor. profoundly, that he had gone wrong. Aqui está uma grande chave And here's a great key para a nossa restauração. for our restoration. É o reconhecimento It's the que recognition naquela noite, that night, quando ele saiu da casa do sumo when he sacerdote left the house of e the high que ele priest, negou Jesus, and that he denied Jesus, ele teve um quebrantamento e arrependimento. he had a repentance. Ele foi para sua casa com a sua consciência em brasa. He went to home with his Quebrado. conscience broken, Não conseguia parar de soluçar. and he couldn't stop. Acredito que ele passou a noite sem dormir. I believe he spent the night without Alagou lá o sleeping. seu travesseiro, se é que tinha travesseiro naquela época. And he left his pillow. I don't know if they had pillows back then. Diz que ele não conseguia conciliar seu sono. And he could not find sleep. Eu penso que Pedro refletiu sobre a I think that excelência do Peter Senhor, reflected about the a quem excellence ele of the Lord, negava. who he denied. Pedro deve ter lembrado do tratamento especial que havia recebido junto Peter com probably Tiago. remembered the junto com special João. treatment that he had with James and John. Talvez ele tenha se lembrado das palavras do Senhor, Maybe he remembered the words of the Lord, dos votos de fidelidade que ele tinha feito, the vows of faithfulness that he had da done, troca do nome que o Senhor fez por causa da revelação dele. the exchange that Jesus did because of his revelation. Eu queria que você refletisse sobre And I'd isso. like you to Pense reflect on sobre this isso. and think about this. O pequeno progresso espiritual que Deus tem dado na The nossa small vida. progress, spiritual progress that God has given to our lives. Como que eu vou proceder com
How will I com as almas proceed dos outros? with other people's soul? Uma das palavras do, acho que foi Jeremias, One of the words I believe was Jeremiah, qual deles que pregou sobre ser o or which terceiro? one of them that preached? Paulo. I believe it was Paul. Sobre você ser o terceiro, o que que About you você being the third. considerar uns aos outros superior? For you to consider others superior. É quando você anula a sua vontade, It's when you let go of considera a your vida will do outro mais importante que and a you consider sua. another's life more important than yours. A nossa pouca comunhão com o Senhor, querido. Our small fellowship with the Lord, Nós estamos tão desesperados com os nossos problemas, we are so desperate with our problems que nós não confiamos que o Senhor possa nos ajudar. that we don't trust the Lord can help us. Nós somos chamados para glorificar o Senhor. We are called to glorify the Lord. Essas nossas atitudes, essas coisas, Our actions ela deveria nos levar a lágrimas, should querido. take us to tears, Lágrimas de arrependimento. tears of repentance. Diz que Pedro Said that Peter chorou amargamente. cried bitterly. Green. Verdinho. Tess. Funcionou. Pedro, Peter, bem diferente de this is Judas, very different from Judas. não engoliu o veneno. You know, he didn't swallow Ele the se venom. arrependeu. He repented. Agora, o que eu acho mais incrível é a But what procura I de think is the Jesus. most amazing thing is his search for Jesus. Eu quero terminar com esse ponto, And I querido. want to end with this point. Marcos capítulo 16, verso 7. Mark chapter 16, verse 7. Diz que Jesus manda um recado. It says that Jesus sends him a message. Oh, glória. Glory to God. Ide, Go dizei aos meus and discípulos say to my disciples e a Pedro. and also to Peter. Jesus não desiste de Pedro. Jesus does not give up on Peter. Pedro tinha desistido de ser Peter had apóstolo, given up to being an apostle, mas Jesus não desistiu de but Pedro. Jesus did not give up on him. Sabe o que Pedro fez? You know what Peter did? Quando ele teve a visão do milagre, When da he had the vision multiplicação of dos the peixes, miracle and the que Jesus multiplication chegou of para the ele e falou fish, assim, Jesus Pedro, got to him and segue-me. said, Diz que ele Peter, largou follow tudo. me. It says that he left everything. quando ele não tinha mais notícia de Jesus, que não When tinha he entendido didn't ainda as have any more news Escrituras, about Jesus, ele não sabia que ele ressuscitaria ao terceiro he didn't know dia. that he was going to rise João again on the capítulo third 20, day. verso 3. John chapter 20, verse Olha o 3. que Pedro diz. Look at what Peter says here. Saíram então Pedro e os outros discípulos. So Peter left with the Foram ao disciples. sepulcro. They went to the burial place. Não é João capítulo 20, It's verso not 3. John chapter 20. É quando ele diz assim, It's eu when he vou says, pescar. I will go Daqui a fishing. pouco o Tony acha. Ele vai o quê? Ele What does he volta He goes back para a velha vida to dele. his old life. Ele exerce uma liderança He negativa exercises sobre os a outros. negative leadership upon others. Mas Jesus não abriu mão de Pedro. But Jesus did not let go of him. Como também ele não desiste de amar As você. he also does not give up on loving you. Ele não vai considerar aquilo He's que not você going to fez consider ontem. what you did yesterday. Mas ele quer considerar But he profundamente wants aquilo to que você está consider fazendo profoundly hoje. what you're doing today. Jesus chega para Pedro Jesus approaches Peter e fala, Pedro, and says, Peter, se você me ama, if you love me, apacenta as minhas ovelhas. then tend to my sheep. 21:3, não John 23. 21:3. Obrigado, Tony. Thank you, Tony. Disse-lhe Simão Pedro, And vou Simon Peter says, pescar. I will go O back que ele to faz com os fish. outros? What does he do Todos with the acompanharam. others? Everyone Quantas followed vezes, him. querido, Deus nos You dá know, uma many times posição, God gives us a Deus position. nos dá um He chamado. gives us a calling. E ao invés de nós conduzirmos as And pessoas instead of para o guiding que é people certo, to what is right, nós levamos as pessoas para o que é we guide errado. them to what's wrong. Diz que naquela atitude de It says Jesus that in chamar that action Pedro, of Peter, of diz que ele calling cura of Pedro. Jesus, of calling Peter, he heals Peter. Ele faz de Pedro o seu He discípulo. makes Peter his Ele fala, disciple. Pedro, você vai He says, pastorear o Peter, meu you're going rebanho. to tend to my sheep. E Jesus faz a And restauração Jesus de Pedro. restores him. Apacenta minhas ovelhas. He says, guide Minhas my ovelhas. sheep. Ele cura a mente de He Pedro. heals Ele Peter's cura a memória mind. de Pedro. He heals Ele his cura os memory. sentimentos de He Pedro. heals Ele his restaura a feelings. vida de He Pedro. restores Ele his dá life. visão do ministério de He gives Pedro. him a vision of ministry. A mesma coisa Deus quer The fazer same com thing você. God wants to do Deus não with quer você you. sentado God doesn't ouvindo want esse you pastor sitting domingo down após listening domingo. to this Deus quer pastor você como Sunday discípulo after de Sunday. Jesus, He wants you querido. as a disciple of Jesus. Eu vou errar e vou errar I'm going to muitas make vezes, mistakes and querido. I'm going to make tons of mistakes. Mas não é o meu erro que te dá But it's direção. not my mistake that gives you direction. Pedro errou também. Peter made a mistake too, Mas os olhos de Jesus estavam but sobre the eyes ele. of Jesus were upon him. Você vai errar, Edson. You're going to make mistakes. Pastor Edson. Gisele vai errar. Pastor Gisele is going to make mistakes. Júnior vai errar. Junior is going to make mistakes.
Mas nós temos um Jesus que vai nos But we restaurar. have Jesus who's going to Nós temos um restore Jesus que us. vai tratar com as We nossas have Jesus dificuldades, who's going to que vai treat our tratar com os nossos difficulties. problemas. He's going to take care of our Você problems. pode ser restaurado, você You deve can ser be restaurado, restored. You você need to be precisa ser restored. restaurado. You need to be Porque restored. Jesus jamais Because desistiu de Jesus você. never gives up on you. Isso é decisão pessoal. And that's a personal decision. Lógico que o mestre Hernandes Of course, you know, the Master apresentaria essa Hernandez, mensagem bem he would diferente de present mim. this message a lot differently than I did. Mas eu estou, como Paulo falou, nos pés de But as Gamaliel, Paul said, eu estou lá nos pés do Hernandes, I'm just there at the feet of Hernandez. catando as migalhas que caem da sabedoria dele. I'm just getting the crumbs that fall from his wisdom. Você tem um chamado, querido. You have a calling. Deus tem um projeto para God has você. a project for your life. Deus quer te levar para um novo nível. God wants to take you to a new level. Amém? Amen? Não são os nossos erros que nos dá It's not destino, our não. mistakes that give us our Mas destiny, é ouvir a voz but dele it's listening to e His corresponder ao voice coração dele. and correspond to Perdão His pelos heart. 15 minutos que eu passei. I'm sorry for the 15 Foi por minutes uma that I boa went causa. over. Vamos orar, querido. Let's pray. Vamos Amen? orar. Senhor, coloca a mão no seu coração, querido. Place your Senhor, hand on your heart. oro Lord, pela tua igreja, I pray for your church, esse Lord. povo tão valoroso que tu plantou neste people that lugar. Are so awesome that you've placed in this place. Que nessa manhã seja uma manhã de This morning restauração, may it be a morning of restoration, de renovar do of ministério. renewal in their ministries. Eles sabendo que tu, Senhor, nunca Lord, knowing desiste that you deles. never give up on them. Que o Senhor verdadeiramente a That tua you mão está truly, sobre Lord, nós. your hand is upon us. E que tu quer nos conduzir à That you vitória a want to cada guide dia, us to Senhor. victory each day. Senhor, que essa palavra que me Father, may this abençoou e eu word that busquei blessed my abençoar o life, teu povo, And I ela pray that possa it will nos bless conduzir your a um novo people nível, Deus. and guide us to a new level. Novo nível de decisões. A new level of Rever a decisions, nossa vida, so we rever can os nossos revise our pontos lives and our e se voltar mais convictions para ti, Deus. and return to you, Lord. Possamos encontrar o caminho do May we joelho, da find, oração, You know, our way do to meditar prayer, na sua to palavra, bending our knees in prayer and relacionamento meditating em upon your amor, word, and to have a sabendo que a nossa relationship vida of faz uma love grande with you, diferença uns so para that os our lives will outros. make a great difference to each Que other. nós possamos considerar a tua Father, oração, may we Senhor. consider this prayer, Amar Lord, uns aos outros, to love each para que other, o mundo conheça so that the que o world Senhor will está em know nós that you are e in nós us estamos em ti, Deus. and that we are in you.